Poesia de calçadas entre becos e quebradas, Islã 015! Poeta na voz. Cortando paradigmas como um machado, antes mesmo de assumirem que Assis era preto. Heróis no topo do topo de punho cerrado, onde a lei era o preconceito. Heróis no Soweto, de um povo segregado, Madiba sai de trás das grades para ser eleito. Antes de T'Challa, eu já ouvia falar de zumbi. Nos palmares se escutava estrondo, força raiz existe quilombo. Nos livros de filosofia queimados, sabedoria griou resistiu o banto. Pra tirar os pretos dos cantos, resgatar nosso orgulho com acalanto. Em verdade vos digo, talvez era preto o santo dos santos. Mesmo de mal com o mundo, eu admiro o reverendo King. Yes, I have a dream. E meu sonho é ter a mesma força da minha mãe e a mesma garra de Luísa Marim. Heroínas pretas de força rara, herança de um povo alafim, Laudelina, Tereza e Dandara, e uma luta que eu almejo o fim. Sem a tragédia de Moro, nossa terra mãe tem tesouro, diamantes, cristais, savais, vermelho sangue, pretos são mortos por cantarem liberdade em coro. Do drama a lama nos negam os louros da fama. A escola nunca me apresentou Luiz Gama. Desculpa, Isabel. Desculpe, Isabel, mas Vossa Majestade jamais terá meu fascínio, porque eu sei que os heróis da abolição eram pretos. 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 Como Rebouças e Patrocínio. Apropriação cultural, apropriação histórica, eu faço a poesia minha arte de retórica, como Carolina de Jesus, como Conceição Evaristo. E assim eu agradeço aos meus heróis, pois graças a eles eu persisto, resisto e existo. Bom, para começar eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, a trajetória de vocês também dentro do Islã. Eu sou Vini Alceu, eu sou poeta, sou produtor cultural. Eu comecei na poesia nos meus 14 anos, então já faz algum tempinho já que eu trabalho com a poesia. E eu descobri o Islã através dos saraus, né? Eu sou natural de Indaiatuba, estou residindo aqui em Sorocaba. E eu comecei a participar das competições de poesia falada, né, dos Islãs, há uns 7, 8 anos aproximadamente. E comecei a fazer parte do Islã 015 há aproximadamente uns 3 anos já. Eu sou a Thay. Eu vim para Sorocaba faz pouco tempo também, foi aqui que eu conheci o Islã, né? Eu vim para cá em 2019 por conta da faculdade, fiz pedagogia na UFSCar. E fui apresentada ao Islã porque uma colega de sala conhecia o Islã, eu apresentei algumas das minhas poesias para ela, ela falou que eram parecidas com o que o Islã apresentava e acabei caindo dentro da cena do Islã. E aí, isso foi por volta de 2019, mais ou menos, então faz mais de 6 anos também que eu tô dentro da cena. Agora, como Islã Master do Islã dentro da organização, eu tô desde o começo desse ano, né, mais ou menos, porque como ano passado eu ainda estava representando o 015, estava na transição ali, né, entre ser Islã Master, participar da organização e realmente participar das batalhas ali do 015. Então teve esse processo de transição ali e efetivamente no começo desse ano eu entrei como parte da organização mesmo. Perfeito. Eu sou Sabá, eu sou professora do estado de São Paulo, professora de História, Filosofia, Sociologia, Ciências Humanas, em linhas gerais. Eu participei do movimento estudantil desde menina, então, como eu estava na rua, nas paralisações, etc., a gente participava de tudo que tinha evento cultural na cidade. E o Islã, nascendo lá em 2016, 2017, na Praça da Matriz, ali, na Feira do Beco do Inferno, que antes era no Bequinho do Inferno, ali mesmo. Literalmente. E literalmente no beco, o corpo sorocabano organizava o Islã lá. Então, me aproximei do Islã nessa época, enquanto público, assistindo minhas amigas, todo mundo, me apresentando, mas não tanto, eu era um pouco mais tímida naquela época. Eu era do movimento, então eu estava muito ativa no movimento, mas na poesia ainda rolava uma certa timidez. E aí entro na transição para
organização do Slam em 2020, 2021. Brandini estava nessa transição dela continuar e depois preparar o terreno para ela seguir outros caminhos. Tamara também, que estava em todo esse processo de desenvolvimento do Slam, maravilhosas. Enfim, eu vou entrar em 2020, 2021 no Slam e continuo até hoje. Já faz Nesse um bom processo, tempo já faz um também. bom tempo que estou aí nos bastidores de Slam 015. Legal. Nessa transição de Slam 015, inclusive, porque a gente era Slam Sorocaba. Aí o 015 vai chegar justamente para abraçar Votorantim, Salto, Itu, toda essa região desses poetas que vêm para cá, né, que fazem esse trabalho com a gente. Ah, por isso do 015, gente, faz todo Isso. sentido. E depois no chamado você vai reparar que a rima era com Sorocaba, não com 015. Rima perfeitamente com poesia de calçadas, entre becos e quebradas, Slam Sorocaba. Só que aí a gente faz a transição pro legal. 015 e a gente berra 015 mesmo. Não tem rima, mas tem Mas é mais poesia. inclusivo, é. Segue nisso. Tá ótimo. E o que é o Slam, gente? E aí? O que é o Slam? O Slam é uma competição de poesia falada, que tem algumas regras para acontecer essa competição. Ele surge em 84 lá em Chicago com Mark Smith e vem parar no Brasil através da Roberta Estrela Dalva, que ela promoveu o primeiro Slam aqui no Brasil e depois se proliferou para tudo quanto é quebrada, para tudo quanto é lado. E a competição é o quê? Poesia autoral de até 3 minutos e você não pode usar um objeto cênico, não pode usar um figurino especial para aquela poesia. E a sua poesia vai levar notas de jurados que são escolhidos dentro do público ali mesmo. Na hora que a gente vai fazer o Slam, a gente escolhe os jurados que vão dar as notas, né? Para trazer essa ideia do senso comum, do sentimento que a poesia traz, não só a técnica do artista, né? Mas aí tem alguns slams também que gostam de colocar um corpo técnico como jurados. Mas o comum mesmo é escolher entre o público. E ali começa essa competição. Tem a primeira fase, quem tiver as maiores notas passa para a segunda fase, quem tiver as maiores notas na segunda fase passa para a final e quem tiver a maior nota na final ganha a competição, ganha o Slam. É interessante falar isso porque existe uma confusão com o termo Slam, porque algumas pessoas já estão pensando que é um gênero literário e na verdade não, é a competição. Se não tiver competição, não é Slam, porque é uma competição de poesia declamada, falada. Então, se não tiver competição, não é Slam, é poesia. É sarau, né? Pode ser isso. E é um sarau, é alguma outra nomenclatura que não seja o Slam. Tanto que o Slam, ele vai nascer nessa vontade, né? De você agitar o sarau. O sarau já era maravilhoso. Recitar já era muito gostoso. A liberdade de se expressar já era muito gostosa. Mas aquela malícia da batalha, assim, sabe? De você ter um pouco mais de euforia ali no que você coloca. Adrenalina, assim, essa né? adrenalina da poesia. A Tainara pode falar muito disso, né? Nossa finalista no passado. A adrenalina é espetacular. Então ele vai nascer dessa vontade mesmo de você competir ali, sabe? É bem legal. Sim, e aí ele começa a ocupar as ruas, né, de São Paulo, e o primeiro slam de rua que a gente tem ali seria o slam da Guilhermina, que é do Emerson Alcalde, né, que foi o idealizador do slam da Guilhermina. E aí outros espaços começam também a ocupar. É muito interessante como o slam, ele aborda essa questão dos territórios, né? Das ocupações dos territórios. Cada slam que você vai vendo que são narrativas diferentes. São narrativas relacionadas ao território que aquelas pessoas ocupam. E isso é muito bacana dentro dessa dinâmica quando você começa a circular outros espaços de slam também. Legal. E o Slam aqui de Sorocaba, o Slam 015, como que surgiu? Quando surgiu? Ele surge em 2016, 2017, né? As primeiras edições, como a Saba tinha falado, aconteceram lá na Praça da Matriz. E aí, com a Brandini, com a Tamara, tinha outras pessoas também dentro da organização, que agora eu não vou me recordar o nome de todos aqui. Mas assim, que eu acompanhei mais e que eu vi também nessa passagem, né? Que começou em 16 para 17, eu entrei em 19. E eles ainda estavam dentro da organização. E aí eles começam a ocupar também o Guilo, é verdade. E aí a gente começa a ocupar lá a Praça Frei Baraúna.
também como uma questão política, né? Porque se a questão do slam é periférica, é marginal, e eles colocam a gente às margens, ocupar um espaço que é central também é político, né? Para os nossos corpos estarem ali e a gente levar as nossas narrativas também para espaços centrais, né? Então acho que é muito importante essa ocupação tá acontecendo nos centros. Perfeito. Essa ocupação da Frei Baraúna acontece já faz alguns anos, então, que a gente tá tanto no Obelisco quanto no Fórum Velho. E é muito importante a gente reparar que esse processo, por exemplo, de usar o microfone, a gente não tem na rua. A gente não usa microfone, a gente não tem caixa de som. Quando a gente falar sobre as regras, você vai visualizar que não existe um fundo. A única coisa que você tem ali é o teu corpo e o que o teu corpo faz, sabe? Então, esse nascimento do Slam Sorocaba para essa transição do 015, ele vai acontecer para ocupar esse centro, mas a Frei Baraúna em específico é muito importante, porque ela é uma praça. Eu tinha 15 anos de idade e a gente ficava lá, e as pessoas que vieram antes de mim ficavam lá fazendo macramê, fazendo filtro, ocupando aquele espaço enquanto algo público nosso, sabe? E hoje ele continua sendo ocupado e completamente largado. O Fórum Velho alagou. Os livros que ficavam na parte de baixo do porão do fórum, digamos assim, estavam submersos na água. Então, o fato do Slam acontecer ali é para seguir ocupando aquele espaço. O Slam Trincheira, que nasceu entre o ano passado e esse, certo? Esse ano. O Slam Trincheira, que também é extraordinário aqui, que nasceu esse ano na cidade, ele vai ocupar a Zona Norte. A ideia dele é ir ocupando esse outro espaço, tanto que ele é trincheira, porque a ideia é que ele fique entre uma trincheira ali. Enfim, é outra organização que está acontecendo esse ano, que tem a mesma proposta, né? Mas o Slam Sorocaba transicionar para o 015 na cena central é justamente para a gente vir ocupando. E é domingo, o passe é R$1, sempre foi R$1. Agora ele tá grátis ou segue R$1,50? Tá gratuito, né? Tá gratuito de domingo? Glória. Mas é isso, essa é a ideia do Slam, ocupar esse centro agora. E como são as batalhas? Explique um pouco mais sobre as regras, como que funciona essas batalhas e quando acontece, né? Acontecem aos domingos na Frei Baraúna, como que é isso? Isso, acontece todo primeiro domingo do mês na Praça Frei Baraúna, né? Então já peço para todo mundo seguir a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, porque se mudar a data, tiver alguma outra coisa, a gente avisa lá no Instagram também. E a competição, né, as batalhas, ela acontece como a Sabá estava comentando, sem o microfone. Talvez não é nem uma questão da nossa estética, do que a gente quer, realmente por falta de recurso. É o que tem, né? Inicia pela falta de recurso, a gente só aderiu. Não estilo ali, não. Acabou virando uma estética, mas não. Se alguém tiver aí e quiser doar um microfone e caixa de som pra gente, tá aceitamos. E a gente faz ali a partir das 17 horas e vai até por volta das 21 horas. E a competição, ela acontece e tem intervalos onde as pessoas podem apresentar outras artes. A gente chama de intervenção artística. Então vira uma espécie de slam com sarau. Então em baterias, assim, nas divisas, entre uma fase ou outra, as pessoas apresentam seus desenhos, seus grafites, gente dança. Já teve muitas pessoas que foram lá falar de marcas que estão querendo lançar, né, de brechó ou de roupa que está querendo fazer, né, e poesia e muito mais poesia. Então, se a pessoa está meio que inibida ainda para participar da competição, ela pode participar da intervenção sem nenhum problema. Acho que é isso, né? Não estou esquecendo de nada. As nossas regras? Das regras, nós temos também os jurados, né, que ele tinha falado, vão dar as notas ali de 0 a 10. Normalmente a gente orienta para que essas notas variem entre os décimos ali, né? Entre de 9 a 10 tem uma quantidade de décimos que é o suficiente ali para variar bastante. E a gente tem umas brincadeirinhas que a gente faz para induzir esse júri a dar 10, né? Então, qualquer nota que seja abaixo de 10, a gente faz credo! E só pro 10 a gente ovaciona, tipo, ué! Grita, sabe? E aí também tem as brincadeiras que acontecem
durante esse processo, que é, por exemplo, se o poeta tirou todas as notas 10, a gente comemora, pam, 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 hey, pam. Então tem algumas brincadeirinhas que a gente faz para deixar um pouco mais dinâmico também, porque a ideia é que seja uma competição, mas a competição acaba se tornando um aspecto secundário quando a gente pensa na proposta, que é levar essas narrativas. Carregar essas narrativas. Quando a gente consegue carregar essas narrativas, chega lá e vê um lugar como o Fórum Velho, aquele escadão lotado de jovens, né? E falando sobre política, falando sobre questões sociais fortíssimas, sabe? Trazendo essas narrativas com referência. Isso é muito importante. Isso é sobre construção de identidade. Identidade essa que foi negada pra gente. Então, acho que é muito valioso isso. As poesias dos poetas têm que ter até 3 minutos. Elas têm que ser autorais. Não dá para você usar referência de outro poeta. Como eu disse aquela hora, é o teu corpo que você tem, então você não pode usar uma ferramenta para fazer parte da tua poesia. O Vini sempre traz o exemplo, finge que é um celular. Você não pode pegar o seu celular e apontar e fingir que é uma arma e falar, isso é uma arma. Você pode ser uma arma, mas usar uma ferramenta você não pode. Isso, pode aqui, mas usar uma ferramenta não é permitido. Não existe beat, não existe nada por trás. É você e o que você proporciona ali. E como a Thay falou, todas essas questões sociais, elas aparecem muito forte no Islã, em todos os Islãs, mas a gente também fala de amor, a gente também fala de infância, de amor pela avó, de amor pela mãe, do cheirinho de domingo. A gente busca trazer esse acalanto assim, e é muito legal, porque eu espero que vocês estejam lá em algum momento no Islã. A nossa poesia mais nova, ela partiu há 2 anos atrás, de uma pessoa de 12 aninhos de idade, que hoje tem 14, e está lá com a gente, junto com a mãe, nos domingos sagrados nossos. Então, abraça muitos corpos, diferentes idades, diferentes demandas, mas é isso. Nos Islãs gerais, geralmente tem 5 jurados, certo? A gente costuma fazer com 3, apesar de agora termos 5 lozinhas, caso a gente tenha um público de 5 jurados, mas a gente costuma fazer com 3 por conta dessa demanda do público mesmo. Porque já que a nota só parte deles, então 3 é o que corresponde à quantidade de pessoas presentes. Mas se temos uma quantidade maior, então entende-se que aumenta esses jurados. E tem uma idade a partir de X idade ou não? Não, amor, assim? Quer competir, vai competir. Certo? Só esses aspectos mais burocráticos, né, dentro do processo só acontecem quando chega em outros estágios, como o estadual de poesia falada, né? Porque aí já envolve editais, já envolvem outros aspectos que fogem ao nosso controle, mas a praça, o Islã, qualquer pessoa pode ocupar, qualquer idade, seja para batalha ou para intervenção artística. E como são esses campeonatos estaduais, nacionais? Como funciona essa seleção? O Islã 015 também já participou? Como que é isso? Sim, o campeonato estadual, ele funciona numa organização que antes era a Roberta Estrela Dalva, ela mesma que sempre estava à frente disso, agora está passando o bastão para outras pessoas. E a gente montou uma espécie de grupo no WhatsApp, onde a gente se comunica para falar como que vai ser o próximo Islã estadual. Geralmente esses Islãs, eles conseguem captação através de editais, né, ou de apoio, como no caso do SESC. E acontece uma vez por ano, e aí é só você se inscrever. Não tem muita burocracia assim de tipo, você tem que fazer... preencher tal documento, fazer isso, fazer aquilo. É um formulário simples, né? O que eles pedem é que a gente tenha executado pelo menos 4 edições no ano. 4 edições e mais uma final. Geralmente a gente faz todo mês, e a maioria dos Islãs também fazem todos os meses, né? Então, para selecionar alguém para participar, a gente precisa fazer a final também. No Islã 015, a gente adotou uma dinâmica um pouquinho diferente. Geralmente, nos outros Islãs, você ganha uma edição, ganhou um determinado mês, você já está na final. Aí a outra pessoa vem, ganha no outro mês, já está na final. No Islã 015, não. Não adianta você vir e ganhar uma edição e não vir mais. Você precisa vir nas próximas vezes, porque a gente está fazendo com pontos corridos. Aí fica mais parecido ainda com o campeonato mesmo. Aí aqueles que estiverem com maior pontuação durante a temporada, que no caso foi 2024, 2025, os 10 primeiros
vão participar da final. E essa final vai ser agora, dia 7/9. E aí a pessoa que ganhar essa final vai representar o Islã 015 no estadual, como já aconteceu com a Thay. E aí, Thay, como foi a sua experiência quando você viveu isso, né? Foi ano passado? Foi ano passado. Como que foi? Primeiro que, pra mim, foi muito novo entender o tamanho que é o Islã, né? Pra mim, o Islã, ele cai no meu colo assim como um espaço de cura, como um espaço de acolhimento, onde eu ia, recitava, me aquilombava com pessoas similares ali, estava dentro da minha bolha, confortável e segura ali. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para lá, primeiro que você vê narrativas do estado inteiro. Então você vê coisas que... você ouve poesias que você não acessa no seu cotidiano. Tinha uma poeta, que ela era minha colega de quarto, e a gente conversava muito sobre essas narrativas, sobre as diferenças entre interior, capital, isso e aquilo. E ela trouxe uma poesia que falava sobre a vivência dos pais dela como boia fria. Coisas que a gente não acessa aqui, sabe? Mas que ainda está dentro do estado de São Paulo. A gente não precisa ir tão longe para ver que essa realidade ainda existe dentro do nosso país, sabe? Então é muito rico ver a quantidade de cultura num lugar só. E as poesias trazem todas essas narrativas, trazem toda essa construção. Claro que dá um pouquinho de medo, sabe? Quando você chega num lugar novo, com um monte de gente que você não conhece e tal. Mas quando você entende que não é só sobre o aspecto da competição, mas que aquilo é muito mais rico do que pensar que você está numa competição, você consegue aproveitar muito mais o processo, consegue absorver muito mais as narrativas e as histórias que tem por trás. Porque por trás de um poeta, mesmo que o poeta esteja no hype, por trás de um poeta tem uma pessoa que tem uma vivência, que tem uma história para contar, né? E que às vezes vai contar essa história e essa história nem sempre vai conseguir ser contada de uma forma tão profunda em 3 minutos de poesia, que é o que prevê o Islã, né? Então é muito legal porque depois dos dias, né, do Islã, o primeiro dia era por blocos, né? E aí depois que acontecia o Islã, o pessoal saía e ia beber junto, ia conversar, ia brincar. Então, se torna ali mesmo uma família, sabe? Onde as pessoas se conectam realmente, criam vínculos ali para além da competição. Então se torna assim um espaço de aquilombamento. Eu gosto muito de usar esse termo porque eu acho que para mim é isso. O Islã é aquilombamento. É encontrar um espaço de pertencimento, sabe? E foi lá onde eu me encontrei também. Ano passado, quando eu fui pro SP, eu não tinha dimensão de fato do que era o SP, não tinha dimensão da onde eu tava indo, onde eu tava me metendo. Vamos lá ver o que é esse SP. Cheguei lá, me deparei com o Roberto Estrela d'Alva, que simplesmente é quem criou o negócio. Aí Emerson Acaldi, que é do primeiro Islã de rua. Aí eu, pelo amor de Deus, Vini, vem aqui. Eu falei, Vini, vem aqui me socorrer. E assim, é muito diferente também pra gente que é do interior, dentro da cena do Islã, comparado a quem é da capital. Porque quem é da capital tem um Islã por dia lá. E a gente tem um Islã desde 2017, né? E agora está se construindo outro Islã. Então as possibilidades que a gente tem para acessar esses espaços são bem menores. Então a gente chega mais tenso, né? Num espaço como o Estadual de Poesia Falada. Que aí você vai encontrar lá pessoas que estão no hype, na cena e tal. Então é um pouquinho assustador, mas é muito gostoso também ver o quanto isso amadurece a gente. As minhas construções de poesia de antes do SP para depois do SP são nítidas e todo mundo que já tinha me ouvido recitar e que me ouve recitar agora percebe o quanto é diferente. E agora eu tô na luta também pra tentar ir esse ano de novo. Aí agora eu não posso ir mais pelo Islã 015, porque como eu tô como Islã Master, eu não posso correr pelo 015. Então eu tô indo pra São Paulo e pra outros lugares pra conhecer outros Islãs, né? E pra tentar a vaga em outros Islãs. Finalista em alguns, tá? Tô como finalista em 7. Ah, já tá dando certo, tá rolando. Tá, é porque eu tô desde janeiro nessa vibe, né? Como ano passado também foi tudo... Cheguei lá, tipo, meu Deus, síndrome do impostor, o que eu tô fazendo aqui?
E esse ano eu queria Quem me não, apropriar né? disso. Eu falei, não, pera lá, se eu tô aqui, tem porquê, então eu vou me apropriar disso. E aí, desde janeiro, eu comecei a ir conhecer outros slams e tô indo em pelo menos 3, assim, tipo, 2, 3 por mês, assim, pra conhecer e pra tentar a vaga. E aí, tá dando certo, sabe? Tem dado certo. Eu participei, acho que de 11 slams, de 9 slams, e de 9 slams que eu participei, 7 eu fui pra final. Nossa, tá super bem. Então, tô com uma margem boa de aprovação. Tem boas probabilidades de conseguir de Sim, novo, né? tenho grandes possibilidades. E aí, agora as datas vão saindo também. Agora é um período onde já começam as finais, né? Então, o pessoal vai desde de novembro, né, do ano passado, até agora julho, agosto, que é onde finalizam ali as últimas vagas, né, para concorrer a essa final, ou no nosso caso, que tem a última edição para poder os pontos corridos, né? E aí já iniciam as finais. Então já estão começando a aparecer as listas das finais pra gente conseguir se organizar com relação ao cronograma, ver se tem alguma que cai no mesmo dia e tal. Mas é isso. Boa sorte, né? Espero que você Obrigada. consiga de novo. E aqui a gente, dentro do Slam 015, a gente conversa bastante com os poetas, porque existe muito essa premissa de que é uma competição, né? É uma competição, eu quero ganhar. Mas a gente tenta trazer a ideia de que o Tom Grito, que falou isso uma vez numa oficina que ele estava dando, o melhor nunca vence. Então a gente sempre pensa que quem vai vencer é a poesia. A gente tem ideal aqui que o Slam, ele é um caminho, ele não é assim a chegada, né? Ele não é o final, ele é uma vitrine onde você vai poder mostrar a sua arte, aprimorar a sua arte e trabalhar a sua arte. Então a gente conhece vários poetas incríveis, maravilhosos, que não chegam na final. Você fala, caramba, como que ele não chega na final? Porque os jurados dão as notas deles conforme a subjetividade deles, né? Existe uma forma também de você conseguir traduzir a sua poesia no corpo que acaba impactando o jurado também. E às vezes aquele poeta que ele é tão bom na escrita, ele não tem esse detalhe do corpo, mas ele tem que estar ali com a gente, mostrando a realidade dele, trazendo a vivência dele e instigando a gente. Tem um poeta que participa, que ele é de Salto, ele vem pra cá às vezes participar, que é o Foge. Ele tem uma poesia, tudo com P. É um tautograma. Todas as palavras começam com P. Ele não ganha o Slam, mas só que todo mundo que escuta ele falando fica pensando, nossa, eu quero escrever uma igual. Quero fazer isso também, quero fazer isso Pegar também. uma outra letra e fazer a mesma coisa. Então inspira a gente, né? Essa é a ideia principal do Slam. É uma brincadeira. A gente quer brincar, a gente quer rir, a gente quer dar nota, a gente quer vaiar, a gente quer fazer o público participar junto com o poeta da poesia dele. E aí, dentro dessa dinâmica também, acaba, para quem tá buscando a competição, né, para quem quer ter essa visibilidade um pouco maior na competição, isso também provoca você a estudar mais, porque se você quer ter referência, se você quer conseguir trazer as referências dentro das suas poesias, você precisa saber do que se trata aquilo que você está falando, né? E que não parta só da sua realidade, que parta de toda uma construção coletiva, porque a gente está falando de um coletivo, de uma luta que é coletiva, né? De uma construção que é coletiva. Então não tem como você vir só com as coisas que te atravessam particulares sem entender qual é o contexto social em que aquilo está inserido. Então isso também força a gente de uma forma não negativa, né? Força a gente a estudar, força a gente a querer se aprofundar mais nos estudos. Partindo da ideia de que a gente está inserido naquilo e já estando naquele espaço, a gente sente essa vontade de estudar. Não é como acontece, por exemplo, a gente vê, às vezes, na escola, partindo de um outro lugar, né? Parte de um lugar tão distante do aluno que ele não consegue se conectar com a disciplina.
Então ali, quando a gente quer estudar alguma coisa, é porque aquilo acessou a gente primeiro, para depois a gente conseguir ir atrás, sentir interesse por aquilo para ir atrás. Então o Islã, ele também tem esse aspecto educativo, assim, da gente acessar primeiro o espaço como um espaço de cura, como um espaço de conforto ali, e perceber que a partir daquilo você sente vontade de estudar, de entender sobre política, sobre as questões raciais, sobre tudo aquilo que atravessa a periferia, né, que são a maioria das narrativas de lá. E eu acho interessante quando a Sabá fala sobre amor, que eu percebo que a gente só fala nas poesias sobre o que a gente vive. Então as construções dos poetas, eu acho muito legal ver a construção de um poeta que acabou de entrar e ele começa com uma poesia que traz muito ódio ao sistema, e com o tempo ele vai começando a escrever sobre amor, porque o amor passou a acessar ele dentro daquele espaço. Sabe? Então você consegue falar sobre amor quando o amor passa a te acessar. Quando você acessa aquilo, aliás, né? E essa transformação acontece dentro do Islã e a gente tá lá vendo isso acontecer todos os dias, sabe? Todas as edições. Isso é muito gostoso. É nessa perspectiva do estudo que a Thay falou que a gente tem premiação para todo mundo. E que a premiação é livre. É nessa perspectiva de se debruçar o outro, de não existir uma cartilha de como vencer o Islã, pelo contrário, a ideia é esse partilhar, esse aquilombar, como a Thay falou, que a gente premia com o livro todo mundo. Se você participou do Islã naquele momento, naquele dia, se você participou da batalha, se são 11 poetas, são 11 premiações. Se são 12 poetas, são 12 premiações. Geralmente a gente tem 10 livros aí, uma peita, um vale não sei o que de não sei da onde, alguma coisinha que alguém proporcionou, mas sempre os livros para que a gente possa se aprimorar. E como tem muita gente nova, você vê as referências de um jeito espetacular. Você vê que ele acabou de estudar aquilo ali, tá cru, tá gostoso, assim, sabe aquela informação que você acabou de receber? Você tá com sede de compartilhar? A gente vê muito isso no Islã 015, é muito legal mesmo. Legal, gente. Vocês já falaram um pouquinho desse poder transformador do Islã, e eu queria saber qual é a importância da poesia falada também para a sociedade, para o hip hop, esse poder transformador dela. Posso começar? Eu vou passando? Tá. Sou suspeita, sou professora, sou formada para acreditar no outro, sou formada para acreditar que tudo é válido, desde que seja respeitoso, obviamente. Mas a poesia, ela faz parte da minha existência, eu entendo, desde que eu aprendi a me comunicar, porque é muito importante você visualizar que a construção poética, ela te permite a comunicação. Comunicação é se fazer compreendido. E a poesia te faz compreender, porque você acrescenta tantos nuances, você acrescenta tantos detalhes que o outro acessa, como eles muito bem colocaram esse tempo todo, o outro consegue te acessar, sente aquilo. Eu acho muito interessante a gente lembrar que a empatia é limitada quando eu penso que eu sinto de fato aquilo que eu partilho. Ela é limitada. Tem coisas que eu vou sentir no fundo da minha alma porque eu também passei por aquilo. E tem coisas que não. Tem coisas que eu só tô num lugar de locutor, de ouvir, de entender o que tá acontecendo ali com o outro, né? Então, a poesia falada, mexer o corpo, a poesia em libras, essa comunicação, esse passar informação dentro dos slams é um caminho sem volta. Assim, sabe? Você conseguir driblar as palavras é uma delícia. Essa construção de PPP, MMM, tudo isso de aproveitado que a gente tem, porque é a única coisa que a gente tem. A nossa racionalidade, a única coisa que ela nos proporciona é a comunicação, sabe? E vocês aqui nessa construção jornalística sabem muito bem disso e gostam e aproveitam disso. Então, eu entendo que a relevância do Islã existir, continuar existindo, e a gente tá atento, ter uma escuta atenta ao outro existe nesse lugar. Então eu entendo que a poesia como um todo, que o ritmar, que esse rimar, que não é obrigatório, mas conseguir conectar uma palavra na outra com um significado bem preciso dela, além de ser delicioso, é muito importante para o outro de fato acessar o que você está tentando passar para ele. E as poesias têm esse poder. Ela tem o poder, e como a Thay colocou agora, você começa com ódio, você termina com amor. Isso é muito legal. É muito legal você perceber uma pessoa que foi no Islã, porque eu tentei fazer não sei o que na minha escola, eu não conseguia, a direção barrou, blá blá blá, e eu vim aqui porque eu vi que vocês existiam, e aí eu vim conhecer esse Islã. E ela vem no maior raiva, no maior... E quando ela continua vindo, ela tá feliz. Suaviza, ela tá contando um caos, ela tá suavizando, e não porque ela tá com menos crítica social, mas porque ela tá nesse abraço, nessa bolha, como a Thay colocou, entende? E é uma bolha que não fecha
fecha os olhos. É uma bolha que sabe porque é uma bolha. A gente sabe porque a gente se sente seguro uns com os outros. Porque o mundo não tá nos assegurando. Não está cuidando dos nossos corpos, das nossas mentes e principalmente das crianças. Então, quando a gente tem esse espaço para você brincar de falar, sabe? Brincar de colocar as palavras é muito bom, é o único caminho possível. Eu entendo que é o único caminho possível pra gente conseguir transformar o espaço. Então é isso, no meu entendimento. Tá Poesia ótimo. que faz as coisas acontecerem. Eu vejo também que, como é um movimento, né, que atualmente é ocupado mais pelas periferias, pelas margens, é um movimento que majoritariamente, né, tem em sua composição ali pessoas pretas. E aí também esse aquilombamento oferece um resgate ancestral também, né, de estarem juntos ali. Quando a gente utiliza das palavras, a gente está trazendo esse resgate ancestral também da oralidade. O Islã, ele tem como base ali também a oralidade, né? Não é algo que você... Agora os poetas têm começado a registrar em livros, né? Tem registrado para deixar guardado esses registros, mas ele começa ali com a proposta da oralidade. Então esse falar, explicar para o outro, contar, é muito coisa de vó também, né? Aquela coisa de receita de vó, esse espaço também me pegou muito, né? Minha família é da Bahia, e aí quando eu cheguei num espaço onde se trabalhava muito mais a fala, né, do que outras questões, me pegou muito. E a questão da interpretação também do corpo. O nosso corpo, ele diz muito da gente, né? Quem consegue fazer essa questão de leitura corporal fala muito sobre isso. Então você vê também poetas que chegam mais introspectivos, que chegam assim, recitando, às vezes só fazendo a leitura no celular, assim, né? Porque você pode utilizar o celular para fazer a leitura. Só fazendo a leitura no celular, nem olha para cima, assim, para evitar contato visual mesmo. E aí chega um momento em que esse poeta decora a poesia dele e começa a trabalhar a interpretação. E aí ele começa a brincar com o corpo, ele olha nos olhos, ele vai pra lá, ele vai pra cá, ele anda de uma ponta a outra para que todo mundo consiga, em algum momento, se conectar com a poesia dele, sabe? Então, ver essa transformação nos poetas, ver o quanto eles evoluem, e essa evolução, ela não vai ser acessada, não vai ser utilizada só no espaço do Islã. Numa apresentação escolar, ele vai utilizar aquilo numa faculdade, vai fazer um seminário numa faculdade, você vai precisar ter essa desenvoltura. Entende? Então são coisas que vão ajudar, seja para o mercado de trabalho, que seja numa entrevista de emprego, você precisa ter uma determinada desenvoltura para você conseguir falar sobre você, sabe? Então essa desenvoltura, ela acessa esses jovens de uma forma leve e que vai ser útil para eles em toda a trajetória de vida. Então acho que tem muita coisa que a gente poderia ficar falando do quanto o Islã é potente assim o dia inteiro, né? Mas acredito que eu vou passar pro Vini aqui para ele falar um pouquinho também. E aí, Vini? Quando a gente ama uma parada, né? Se empolga, né? Se empolga demais, quer falar. A gente podia fazer uma roda de conversa só pra gente ficar falando de Islã, né? A poesia, assim, que você falou sobre o hip hop também, né? A poesia, ela me encontra quando eu tenho 14 anos, como se fosse uma válvula de escape. Eu tava passando por algumas questões familiares, né? Algumas indagações dentro da minha família. Eu tava me entendendo como um corpo dentro da sociedade. Eu tava entendendo o que era o racismo e como que ele me afetava diretamente. E eu precisava pôr aquilo pra fora, né? Eu sou cria dos anos 90, então a gente foi meio que moldado numa ideia de raiva e revolta. E eu não conseguia tirar essa raiva, essa revolta, né? Eu não tinha essa potência da violência nas minhas mãos, mas eu tinha a potência da criatividade. Então eu comecei a escrever. E aí eu fui atrás de entender o que eu estava fazendo. Que era mais que um diário, eu não conseguia fazer um diário. Querido diário, hoje não sei o que. Não, eu pegava e começava a escrever. Aí eu achava legal que rimava. Então eu começava a rimar, colocar tudo assim.
E eu fui atrás de tentar entender o que eu estava fazendo. Fui tentar buscar referência nas escolas. Mas a escola, ela me mostrou referências maravilhosas, lindas, que a gente tem que estudar elas, importantes, né? Porém, não falava comigo. Não conversava comigo. O que eu escrevia não batia com aquilo. E é isso que eu levo até quando a gente vai nas escolas, conversa com os alunos, com os professores, que ali naquele momento eu descubro racionais. Então eu descubro o ritmo e poesia, o rap. Aí eu falei, caramba, é mais ou menos isso que eu escrevo. Parece com isso daí, só que eu não tenho beat. Então eu começo a me aprofundar mais dentro da cultura hip hop. E a cultura hip hop é que me mostra as referências em que a escola não estava me mostrando. A cultura hip hop que vem e fala, Vini, olha aqui, ó, Carolina Maria de Jesus. Vini, olha aqui, ó, Conceição Evaristo. Vini, olha aqui, ó, Luiz Gama. Vini, olha aqui, ó, Machado de Assis. Era preto. Falo, caramba, ele que começa a me trazer essa referência. E o Islã, por ele ter essa vertente, essa comunicação com a periferia, com o corpo preto, né? Ele começa a se mesclar dentro da cultura hip hop, né? Ele não nasceu lá junto com o hip hop. Ele nasceu em Chicago com Mark Smith. Mark Smith era um trabalhador da área civil, mas um senhor branco. Mas quando ele vem aqui pro Brasil, ele começa a flertar com hip hop, flertar com rap, pela forma que é construída essas poesias, né? E as referências que a gente traz. E hoje, vários lugares assim que tentam trazer todos os pilares do hip hop, sempre tá colocando o Islã, tentando representar o pilar do conhecimento, né, que seria o quinto elemento dentro da cultura hip hop, né, que são 4 elementos. O quinto elemento, falam, né, a gente conversa muito sobre isso, que é o conhecimento. E o conhecimento a gente pode trazer como? Através da poesia. Já que a gente traz tantas referências dentro da nossa escrita, ele acaba ocupando esse espaço dentro da cultura hip hop. Mostrar o conhecimento através da poesia. Poesia de calçadas entre becos e quebradas. Islã 015. Poeta na voz. A palavra representatividade é linda. Mas até isso vocês estão transformando na maior patifaria. Você acha mesmo que empretecer história de branca é o que nós queria? Nossa luta não é pra ter sereia preta, não se ilude. Nossa luta é pra ter história dos nossos ancestrais em Hollywood. Heróis de punho cerrado, rainhas guerreiras e dos orixás. Negados nos livros de história e só tem na memória a versão da Sinhás. Eu quero educação antirracista nas escolas, eu quero os contos indígenas e quilombolas, eu quero o mundo de Taió, a menina que abraça o vento. Quero contar para as crianças que ser preto não é só lamento, que sua representatividade não é só no bloco 6 de um presídio abarrotado ou num caixão com a mãe chorando por ter seu filho assassinado. Qual é a força de quem te carrega, irmão? Se te faltar força, listo quem pode te dar a mão. Zumbi dos Palmares, Rosa Parks, Nelson Mandela, Milton Santos, Malcolm X, Angela Davis, Ella Baker, Marielle Franco. Baseada em fatos reais, resistimos ao que nos oferecem para o futuro? Para eles só somos iguais por ter beiço grande e cabelo duro. Mas o que mais nos aproxima é nossa fé e esperança de levar esse legado para velho, jovem, criança e ver nossos ancestrais tendo reconhecimento, ecoando aos 4 cantos sua voz e entendimento. Minha avó com sua ruda me benzia e me curava. O meu corpo é fechado com Guiné, Aroeira Brava. Vó Maria Preta Velha no tempo da escravidão. Toda tarde ela varria o terreiro do patrão. Histórias jamais contadas são as que deixam cicatriz. Imagina os contos das benzedeiras nas histórias infantis. Então diminui seu ego branco, entende nossa luta. Não me importa ter sereia preta sem repensar sua conduta. Eu não quero Cinderela de Black, nem Rapunzel de Nagô. Eu quero ver nas telinhas o Black Power de Taiô. E sendo tão natural e tão bem recebido quanto acordar uma princesa com um beijo não concedido. Pra virar até fantasia de carnaval. Mas tendo como inspiração a sua origem ancestral. Então entende que representatividade é nos conectar com o que nos afeta. E se não fosse essa conexão, irmão, eu nem seria poeta. Então que se dane sua Branca de Neve, de verdade. Vocês querem holofote, nós sobrevivemos da oralidade. Que se dane sua Ariel, na humildade. Se eu quisesse só empretecer história de branca, eu estaria indo na contramão de um canto de liberdade. Ecoou um canto forte na senzala. Ecoou um canto forte na senzala. Negro canta, negro dança, liberdade fez valer.
Não existe sofrimento, não existe mais chibata, só existe esperança para um novo amanhecer. Adorei as almas.